Oi, meus amores. Olá, muito gente. boa tarde para você aí de casa. Boa tarde para você, chegando para você e falando sobre assuntos bons, sérios e de boa. Mas de vez em quando acontece alguma coisa que não é nem bom, nem sério, nem de boa. Tem gente que até hoje tá pedindo perdão para mim. Diz que chegou em casa. Olha o outro soprando a velhinha. Cheguei em casa e fiquei, né? Será que eu não peguei? Que adianta a pessoa fazer gracinha por 30 segundos e passar o resto do dia? A última coisa, quando eu fui entrar no elevador ontem, depois da reunião, eu falei assim, né? Dadá, você me perdoa? Bom, se você não sabe do que se trata, assiste o programa de ontem. Inclusive, o de ontem teve gente que foi até bem invasão, desnecessário, né? Só isso que eu tenho pra dizer. Eu acho que... E você foi cúmplice? Não, eu queria valorizar a coragem. Afinal de contas, uau, você é corajoso. Gosta aqui, de viver aprendendo perigosamente. Só avisa antes. Só avisa antes que você for fazer isso. Ai, pra você amores. que não assistiu, vai lá no NT Play, quando falaram soprar a velhinha, alguém soprou a cabeça da colega. Você acredita? O que se passa na cabeça dessa criatura? Tá, pequenina luz, eu vou deixar brincar. Mas eu tenho provas reais, ao vivo, em cores, de que eu estou sendo uma pessoa transformada. Boa. Aí, ó, graças a Deus, eu tava lascado. Transformada em... Não, vamos chegar. Chega. Vamos ao tema do programa de hoje. Descanso, descansa aí, descansa. Descansar, Primeiro necessidade. me deixa tenso pra depois falar de descanso. Vai, tenta aí. Às vezes a falta de descanso que meio doido também, né? Tenta aí. A gente vai fazer relação hoje entre o descanso, corpo físico, com o bom desempenho emocional, com o bem-estar, essa vida que a gente busca tantas vezes, meio que correndo atrás do vento. Sabe que a indústria do bem-estar, sei lá, chega aí aos 7 trilhões, coisa assim, de trilhões de lucro, né? Mas o que é bem-estar para um povo que nem dorme? E não dormimos por diferentes causas. A gente vai falar disso hoje no programa. E até alguns, esse descanso, dormir, né, é perda de tempo. Tô perdendo tempo. Não, eu não posso parar, não posso dormir. Vai reduzindo, né, esse horário de sono, de descanso, justamente por conta disso. Não posso perder tempo. Só que aí alguns é por escolha, outros muitas vezes por uma necessidade, que é a vaga de emprego que conseguiu, que é longe e tal, e aí vai naquele... Sobrevivência. Outros estão batalhando sozinhos e não tem... Para você descansar, alguém tem que estar trabalhando. Tem gente que não tem ninguém por eles. Aí imagina uma pessoa que é mãe, que é trabalhadora, que trabalha fora de casa, que trabalha no emprego longe de casa, não tem ciclo nenhum, mas acontece que o corpo funciona com leis. Exato, não tem como fugir. Então o corpo não vai se adaptar às nossas convenções, ele tem as suas próprias. Pois bem, para falar sobre este tema, junto com a gente, nós temos a doutora Viviane Guimarães, que é médica, vai sentar aqui e ficar com a gente até as 4 da tarde, inclusive naquele momento de perguntar ou de responder as suas perguntas, quando você faz a sua interação, tirando suas dúvidas. Doutora Viviane com a gente, médica especialista aqui. Quem está com a gente por aqui também é a Flávia Santos. A Flávia que vai contar um pouquinho da vida dela também, a sua rotina, como que ela chegou a um extremo cansaço, né, de trabalho e tudo mais. E aí a gente vai conhecer a história dela por aqui também. Com prejuízos no relacionamento também, viu, Lê? Sempre. Falou em adoecimento emocional, nós vamos falar de prejuízo de relacionamento. Isso é uma coisa para você prestar atenção. A gente tem, hoje o programa está cheio, né, de personagens também, especialistas. A doutora Wélida Dancini vai estar conosco também numa entrevista. E hoje é quinta. Dia de armarinho. Tem dia de pechincha. Tem. E aí, o que tem no armarinho do canto ali, ó? Páginas de tecido. Que legal, né? Bem bonito. Um travesseiro. Um travesseiro. Não, marca a página. Muito bem, meus amores, pausa bem rapidinho. Já voltamos com você aí de casa, fica com a gente. Só está começando. É esse seu time de todas as tardes, juntinho com você por aqui na tela da TV Novo Tempo. Obrigado aí pela companhia, muito obrigado pelo carinho da sua audiência de sempre. É quinta-feira, dia 18 já, hein? Dia 18 de setembro. Parabéns para quem tá soprando as velhinhas hoje. Tem alguém de aniversário aí do outro lado? Tem? Então, parabéns para você, muitos anos de vida, tá bom? A gente falou em velhinhas e tal, aí lembrei dos aniversariantes que estão lá do outro lado. Verdade, na rádio a gente faz isso, né, de lembrar dos aniversariantes. A gente podia criar até um quadro, quem é o aniversariante desses que sempre nos assistem? Boa. Fica a dica por aí, né? Verdade. Enfim, a gente pensa ao vivo em alguma coisa sempre
com você aí, fazendo o programa com a gente. Neste momento, que horas são, Abinal Júnior? 2h35. Olha, como é que Horário ele de sabe? Brasília. Porque é Porque o digital. relógio Hoje nem fosse aquele, viu? Porque o relógio Esqueci, na verdade. digital. O que adianta soprar a velhinha, mas não saber As horinhas. as horinhas? Não, mas eu O assumi que ontem. adianta ter faltado a escolinha? Eu assumi ontem o compromisso de Ensinar ensinar o pra ele. coleguinha a ver o horário. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a Ayla. Ponteirão, ponteirinho, faz assim. Conta de 5 em 5. Tá. Isso. Não, eu faço no isso aqui, eu 5 demoro, é né? 25. Aí eu fico naquela 5, 10, 15, 20, 25. São 5 e 30. E aí vai, né? Não, Mas fica fazendo travessura, soprando velhinha. Aí você que Enfim. está em casa, quiser mandar uma dica aí, como você ensinou seu filho a ver o horário e relógio de ponteiro? Manda pra gente. Pode aqui Isso. auxiliar um Quem apresentador. sabe aos 40 anos ele aprende. Ah, será que... Mas, graças à Nunca é tarde. neuroplasticidade do cérebro. Aprendi aqui no Entre Famílias sobre isso, que pode mudar, né? Ah, mas eu... Não sei, focar em outras coisas aí. Como disse a nossa convidada de ontem, tem terapia para isso. É verdade. Assim. Amores, pergunta do dia a respeito desse tema descanso e a necessidade do descanso para a saúde emocional. Conta pra gente a sua experiência, como é que você lida com esta questão da vida, que é uma exigência da vida, é uma lei da vida. Como é para você? Você tem descansado? Tem uma dificuldade imensa de dormir, de acordar no tempo certo, daquilo que você sabe ser a necessidade do seu corpo? O trabalho impede, você trabalha 2, 3 empregos, sei lá, você mora longe de casa. Como é que você entende descansar? Tá? Conta pra gente no nosso WhatsApp 983150249. Pois é. O que você diz? Dito isso, Robson Aleixo, o que dizer sobre o tema descanso? A Bíblia fala de férias. Tem um período que a gente pode olhar assim, no descanso programado por Deus por longos dias ou por um tempo determinado para além do sábado? Olha só que interessante, né? A gente está falando de descanso, Deus falou de descanso antes de falar de uma porção de outras coisas que nós falamos. O descanso está logo na primeira narrativa. Antes do capítulo 1 terminar, o capítulo 1 na criação termina e, havendo Deus feito a sua obra, descansou no sétimo dia. A palavra descanso vai aparecer logo de cara, antes de um monte de outras coisas. Mas eu acho que uma relação muito interessante é que Deus cria o primeiro dia e quando Ele cria o primeiro dia, Ele já estabelece regras de descanso. No primeiro ato criador, porque Ele cria e separação entre luz e trevas. E quando Ele vai criar o ser humano no sexto dia, o ser humano tem um corpo que responde à escuridão. Por exemplo, quando a gente fala de, e a gente pode fazer essa pergunta para a doutora Viviane, de melatonina e de hormônios que induzem ao descanso, eles são estimulados a partir da ausência de luz. Como a atividade também é respondida pela luz. Isso é estabelecido no primeiro dia. Esse Criador que cria o dia, cria o firmamento, cria répteis, peixes e aves, cria as estrelas, cria o ser humano a partir da mesma lógica. Tudo funcionando sistemicamente. Então a gente fala assim, na Bíblia tem férias? Não, não tem férias na Bíblia. Ela tem descanso de final de semana. O descanso do final de semana é do Criador. E você responde a Ele, ao descanso dele, não é uma negligência. O descanso do sábado é um descanso físico, essencialmente? Não, não é. O descanso físico é noturno. E se o descanso noturno no texto bíblico for respeitado, você não tem esse desequilíbrio que exige férias, que exige finais de semana. O dia é completo em si. Esse período de trevas e luz, ele é completo em si para o ser humano. Isso é muito importante. E há um dia final de celebração de toda atividade semanal. Então, a marca de tempo fundamental, ela é semanal. Então, isso é muito, muito importante. Sábados. E a partir do momento que a gente desregula toda essa ordem, né? A questão até do sono, a gente estava falando, encurtando mais esse período de sono, né? De dormir, trabalhando por mais tempo, a gente vai entrando numa rotina que vai desgastando, e a gente fica almejando, sonhando por aquele um mês de férias onde vai descansar. Mas, na verdade, quando a gente descansa até de férias, quando o corpo está se acostumando, aí você já volta e para aquele ritmo todo, né? Sabe aquela piada que faz? Eu vi alguém fazendo uma piada dizendo assim, ó, você nunca pode correr com seu carro acima da velocidade do seu anjo. Seu anjo vai até 80, não vai. Não existe progresso verdadeiro que ele avance ou ultrapasse os ciclos de respeito da natureza. Não existe.
Vou dar um exemplo que aconteceu historicamente que determina a nossa vida. 2 grandes invenções que hoje interferiram em muito sobre o descanso. O primeiro é a luz. Quando a introdução da luz e o controle da luz elétrica, ela está dentro de um contexto que é o contexto da Revolução Industrial. E a luz permite atividades à noite. O que não era... O mundo rural sem luz é determinado pelos astros. E agora você tem. Nesse mesmo período, você tem a descoberta e a introdução do café. Ou seja, você tem uma claridade no momento que deveria estar descansando e agora você tem um estímulo para ficar acordado. Isso não é progresso. Isso é rompimento. E nesse rompimento a gente naturalizou dentro de nós, mas a natureza respondeu, eu não concordo com isso. E aí você vai ter grandes consequências. Mas hoje a gente tem 2 invenções que são super importantes, mas a gente não coloca elas e não usou elas no sentido em que a natureza determinou o ritmo. Elas nos trouxeram benefícios, mas também veio junto prejuízos. Por falta de sabedoria. O ciclo circadiano, inclusive, foi impactado por. Nós vamos agora receber a doutora Viviane Guimarães, mais para nós, doutora Vivi, que é médica, tem pós-graduação em psicologia positiva e está fazendo também outra especialização enquanto médica. Bem-vinda, meu amor. Bem-vinda, doutora. Fique à vontade. Agora, em psiquiatria, saúde mental? Senhora. Saúde mental, para complementar, né? Claro. Nem gosto. E não vai parar por aí. Não vai parar Né? por aí. Já que está ainda mais estudando sobre saúde mental, o que dizer sobre a importância de nós termos esse cuidado com o tempo de descanso físico, que é dele que nós estamos falando, que muitos de nós temos aberto mão, por N fatores. O nosso corpo é uma maquininha, né? Toda máquina tem um manual de funcionamento. Quando a gente desrespeita o manual de funcionamento, ela vai cobrar de alguma maneira. Então, se a gente precisa descansar e a gente não descansa, o corpo cobra de várias formas. Então, eu gosto de dizer assim, imagine que você tem uma fábrica e tem vários turnos. Tem o momento da limpeza, tem o momento de descanso, tem o momento de trabalho. O corpo é mais ou menos assim. Para a gente manter o que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio, a gente precisa desses turnos. E um turno que tem que ser respeitado é o sono. A gente tem vários tipos de descanso, né? Mas o sono é um dos principais. Quando a gente não respeita o sono, por exemplo, a gente perde uma limpeza que acontece no nosso cérebro, que é feita pelo sistema linfático, que se chama. Esse sistema linfático ele foi descoberto lá, acho que lá para 2012, recentemente, para a ciência recente, né? E se percebeu que era só durante a noite que se fazia a limpeza desse cérebro. E quando a gente não limpa o cérebro à noite, a gente deixa alguns depósitos de materiais tóxicos, como por exemplo beta-amiloide, que tem relação com Alzheimer e outras doenças de demências precoces, né, que podem acontecer. Então esse é um dos exemplos do que pode acontecer se a gente não respeitar o nosso descanso, o nosso sono. Quando a gente fala de ritmo de descanso e ciclo de descanso e sono, o descanso mental e o descanso físico, eles podem acontecer no mesmo ritmo ou são exigências diferentes? Eu acho que são exigências diferentes, mas um acompanha o outro. Talvez não exatamente no mesmo ritmo, mas tem que levar em consideração as duas coisas conjugadas, porque eu posso, por exemplo, ficar deitado o dia inteiro e não descansar o meu corpo. Eu posso ficar assistindo televisão deitado num descanso que a gente chama de descanso passivo, né? É diferente do descanso ativo. E aí é mais cansado. E aí você fica mais cansado. Descansar. Você fica mais cansado. Diferente do descanso ativo, que você pode, por exemplo, fazer uma trilha. Você cansa o corpo, mas você descansa a mente. Então as duas coisas andam eu acredito que em compasso, né? É comum a gente ouvir, eu já ouvi várias vezes, deve ter ouvido isso, né? Do ciclo de pessoas. Ah, eu sou mais noturno. Ah, não, eu sou mais do dia, tal. Tem pessoas que acham que eu produzo melhor à noite, eu produzo melhor ao longo do dia. Isso tem a ver mesmo? É uma coisa que a gente vai colocando na cabeça e achando que está tudo certo? Olha, cientificamente existe pessoas que se dão melhor um pouco mais tarde, mas eu ouso dizer que essas pessoas são raras. Porque assim, a gente está acostumado com uma cultura de desempenho e produtividade e aí eu acabo dizendo assim, o meu corpo não funciona assim, mas você nem sabe como funciona o seu corpo de verdade. Você não permitiu saber por causa do ritmo que você está vivendo. Então, tem pessoas que têm um ritmo cronológico diferente, uma cronobiologia diferente, mas são pouquíssimas essas pessoas. Porque penso eu que a gente deva levar em conta, se não
é um hábito que tornou-se parte de você. Né? Se não vem do seu ambiente, da sua família, do seu modo de gerenciar a vida. E sempre que é alguma coisa que mesmo que a ciência identifique, como criacionista, a gente vai sempre dar um passinho para trás e se perguntar: o Criador nos fez assim para tal modo de viver, onde um se dá melhor à noite, outro melhor durante o dia, ou fomos nós que nos colocamos nesse lugar? Eu sou uma pessoa que diria assim, eu sou muito de boa com a noite. Sou muito de boa com a noite. Eu posso dormir, e vou confessar que nessa última noite eu dormi o quê? 3 horas. Meu marido saiu de viagem de madrugada, antes, enfim. Mas eu tô ótima, aparentemente. Aparentemente não, de verdade eu tô bem. Tô bem de humor, tô bem, super bem. Mas a outra, meu marido, então, se for, ele estaria aqui destruído, mal-humorado, ele estaria muito... Então, há de fato essa diferença. Sim. Mas eu olho pra mim e digo, gente, eu sempre... Desde de garota, eu fazia trabalhos até mais tarde. Então, será que eu não me acostumei? Será que eu não pus a minha maquininha para se acostumar? E até nesse ponto... Tô gastando todo o meu freio aqui. Também tô bem. Também, cochilando. Não, eu tô super de boa. Mas eu acho que até nisso que a Darlede falou, você disse, né? São raras as exceções. Sim. Às vezes a gente que força, não tenho certeza que não é o caso da Darlede, a gente acaba se forçando ao longo do dia, por exemplo. Pessoas que, para manter desperto, acordado, é café, é energético, é não sei o quê. E aí, é claro que não vai conseguir dormir cedo. E aí, a partir do momento que dorme, vai ter que acordar um pouco mais tarde. E aí, vai mantendo aquele ciclo e acha que, não, eu sou noturno. Mas por conta de tantos estímulos, né? O fato é que todos precisamos dormir, ponto. O ser humano Mamíferos dormem. Mamíferos dormem, o ser humano dorme. Agora, a gente pode ter pequenas diferenças de um organismo para outro, né? Mas a gente tem que se questionar o que é da minha cultura, o que é do meu corpo. Isso. É aquele Porque aluno, vai fazer falta. Sim. aquele aluno que fala, eu não me dou bem com matemática. Nunca estudou. Tá boa. E tem o fator Vocês qualidade falaram do de colégio sono ponteiro. nas primeiras horas, né, Vivi? Sim, porque a produção de melatonina, ela tem um horário para acontecer. Que vai ali de que horário? Geralmente 9h30 da noite para frente. Então, se você está acordado nesse horário, você perde essa produção. E aí é prejudicado, entende? Porque a melatonina, ela faz você entrar no sono profundo. Quando a gente entra no sono profundo, por exemplo, a gente libera ADH, que é o hormônio antidiurético, que faz a gente ficar sem urinar. Quando a pessoa fala assim, eu acordei 6 vezes para ir no banheiro para fazer xixi, Alguma coisa já não alguma tá coisa está errada, provavelmente não está entrando no sono profundo, né? Então, tem uma série de processos que acontecem com a produção de melatonina que vai acontecer nesses horários ali perto das 10 horas da noite. Olha isso. Interessante. O que fica de conclusão é que você não pode negligenciar nada. Nada. Porque vai ter prejuízo. Você Nada. quebra uma lei, né? É um ciclo e um monte de peças junto e às vezes a gente fica escolhendo qual das coisas que a gente imagina ser benefício. Eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira contra essa forma de apresentar uma vida saudável e uma vida normal como ser humano como benefício. Isso não é benefício. Isso é como você foi organizado para viver. Porque quando a gente apresenta assim, olha, durma que você vai ter uma vida melhor. Não durma e você vai morrer mais cedo. Exatamente. Porque você foi feito para dormir. Se você dormir mais, você se tornará melhor. Ou se você fizer atividade física, os seres humanos, eles têm um corpo, é claro que eles têm que fazer atividade física, né? A gente tem que falar para as pessoas beberem água. Pois é, tem que ameaçar, ainda ficar Tem que feio. dizer que se elas não tomarem água, ficaram feias. Até, ou Aconteceu desidratado. aqui, gente? Aconteceu? Seu desidratado. Hã? Aconteceu aqui? É raro, mas É acontece todo raro, dia. exatamente, raro, mas é todo dia. A pessoa Tem tem gente, e você vê que dá medo mesmo. A pessoa Tá lá. tem planta. Quando ele Já tá com o fala, copo eu na já mão. penso, não posso ficar feia. Na hora, né? Olha, queria dizer que o meu copo, Ó, secou. meu O meu tem um copo, golinho aqui. toda a Não beleza posso já ficar está feia. correndo nas veias. Não vou Vamos beber mais para não dormir. exagerar. Vamos dormir. O que adianta, né, a pessoa não fazer skincare Exatamente. e não dormir? Skincare, não tomar água? Skincare e não fazer exercício? Adianta. Skincare e comer, sei lá, barras e barras de chocolate. Gente, a gente é muito, mas muito, Tolinho. Tolinho, né? Dentro daquilo que Muito a gente contraditório. acha que é bom. Aham. É. muito contraditório. Mas sabe o que não pode faltar na nossa vida jamais? É o estudo da palavra de Deus, conhecer, nos aprofundar na Bíblia, porque a gente sabe, né? Ele é a nossa fonte de toda a vida e é através dele que nós temos a certeza da vida eterna, de
esse lar todo especial que já está preparado para cada um de nós. É através de Cristo Jesus que nós temos essa certeza, através da vida dele aqui nessa terra, a sua morte, a sua ressurreição e a promessa que ele deixa de voltar para nos buscar. E agora você que quer conhecer um pouco mais sobre esse plano de Deus para a sua vida, está tudo na palavra dele, está tudo na Bíblia. E se você talvez está pensando, tá, mas eu tenho vontade de estudar a Bíblia, mas eu não sei por onde começar, já peguei alguns guias de estudos, mas eu acho meio complexo, não consigo entender direito, porque eu não tenho muito conhecimento ali dentro da Bíblia, onde pesquisar. Então fica tranquilo que a Novo Tempo, pensando nisso, preparou um material incrível que chega agora aí na sua mão. Você não precisa nem esperar mandar mensagem, correio, tal, não. Esse daqui, ó, é imediato, que é Código da Fé. É o tema desse novo material, que é a Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual. Ela vai enviar agora aí no seu WhatsApp. Já mandou mensagem para ela ou ainda não? Conhece a Esperança? Então anota aí o WhatsApp dela e manda agora essas 3 palavrinhas, Código da Fé. E aí a Esperança já vai te responder. Vai lá, 12982000062. Deixa eu só falar rapidinho aqui que para você ela vai mandar personalizado. Ela te faz algumas perguntinhas. Você mandou Código da Fé nesse WhatsApp que eu te falei, está aparecendo aqui na sua tela. Mandou essa frase, ela já vai te fazer umas perguntas ali para você dizer quanto você já conhece da Bíblia, a sua idade, isso, aquilo, para montar personalizadinho do seu jeito aí para você aprender mais da Bíblia em toda a sua essência, tá bom? 12982000062, mas manda agora, hein? Agora, minha gente, mas é agora também que a gente abre esse intervalo para você pedir o Código da Fé, começar a estudar a Bíblia agora. Na volta, nós vamos conversar com a Flávia, que é uma mulher que, num dado momento, entrou numa espiral assim de trabalhar e trabalhar e trabalhar. Daqui a pouco, o casamento estava em risco. Sua saúde, então, uau, indo para o espaço, ganhando dinheiro, mas perdendo a vida. Vamos conversar com ela e você aproveita e manda a sua interação para a gente no 983-1502-49. Até já. Simbora então, de volta entre família. Deixa eu aproveitar e já mandar um abraço todo especial para 3 pessoas especiais. Minha prima, Bruna, os 2 filhos dela, o Enzo e o Caleb. Eles que vão se batizar nesse próximo sábado, serão batizados com o uniforme dos desbravadores no Dia Mundial do Desbravador. Olha que legal, hein? E legal em mesmo. São Francisco do Sul, decidiram ao batismo. E a gente fica feliz demais, né? Soube dessa notícia pela manhã, minha mãe me trouxe e aí meu coração enche de alegria. Parabéns, Bruna, Caleb, Enzo e o maridão logo também, né? Estará aí entregando a vida a Cristo. Parabéns à família. Deus abençoe muitíssimo. Pergunta do dia, qual é, Robson Aleixo, a pergunta? O que nós queremos saber de você aí de casa, naquela perguntinha que sempre fazemos para provocar a sua participação lá no nosso WhatsApp? A pergunta de hoje é bem aberta, né? Compartilhe a sua experiência com o descanso. A gente está falando de descanso e a gente não está falando de um assunto. A gente está falando de um desafio. E se você quiser descansar, você vai ter que romper muito. Descansar é uma briga. Não tem nada ao seu redor que está te ajudando a descansar. Você vai ter que assumir uma gestão da sua própria vida, romper com um monte de coisa, inclusive com ideias que você tem firme aí, que a gente tem firme que acha que é boa e não é, por exemplo, nossa, que valor de ser achado sempre ocupado. Você estava dormindo? Imagina, você precisava dormir, né? Às vezes alguém chega para mim e fala assim, pô, vamos fazer um jejum com jovens, vamos fazer uma vigília com jovens para eles encontrarem mais Jesus. Não, eles vão encontrar mais Jesus se eles dormirem, não se ficarem a noite inteira. Muito bom. Manda aí sua experiência, como tem sido. 983-1502-49. Gente, quando nós pensávamos, especialmente eu e a Vivi conversando antes no intervalo de virmos para cá, nós falávamos assim sobre a necessidade de a gente pensar esse tema em camadas, né? E isso porque para algumas pessoas, já dissemos e repetimos agora, para algumas pessoas é difícil descansar por questões socioeconômicas. Elas precisam fazer o que fazem, porque senão não vai ter um pão para comer com os filhos. Elas não estão correndo atrás de luxo, de ter, de acumular, de fazer. Então tem este grupo de pessoas. Tem uma dinâmica da ganância, do ter, pelo ter, e a galera que diz assim, eu estou morrendo de trabalhar, mas é por alguma coisa, quando você pergunta, pelo quê? É pela vida, pela sobrevivência? Há quem vai dizer também de se provar. Eu preciso provar alguma coisa para alguém.
Eu preciso mostrar que eu posso. Eu preciso encontrar valor em mim pelo que vão ver da minha conquista. Então, há camadas e camadas. Qual é a camada que você pensa ser aquela que está sustentando a sua falta de descansar? É falta de organização? É falta de perceber a vida como sendo necessário de você gerir a sua vida? É por sobrevivência? É por uma loucura desse sistema, desse mundo em que a gente vive? Não sei qual é a lógica que acompanhou a Flávia, com quem eu vou conversar agora, e ela vai contar da experiência dela no mundo dos negócios, no mundo do trabalho, mas que explodiu uma bomba no mundo da família, né, Flávia? Olá. Bem-vinda, bom tê-la aqui com a gente. Obrigada. E aí, qual é a sua história com o descanso ou a falta dele? Bom, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada no trabalho, né? Comecei muito cedo, sou corretora de imóveis lá em Caçapava e chega uma hora que a gente acaba vendo que a gente tem disponibilidade sempre para o trabalho, para o cliente, mas não tem disponibilidade para nós. Isso aconteceu comigo e foi no momento assim que eu não percebi. Foi indo, até que nem a doutora falou, o nosso corpo ele dá sinais. E o meu gritou, porque eu não estava percebendo. Era trabalhar para buscar mesmo credibilidade, né? Sendo nova, nossa, mas ela é muito nova, tem um escritório imobiliário agora, será que dá conta? Então, pegou. Olha, interessante quando você faz a pergunta, ou diz que faziam essa pergunta, será que dá conta? Tem aí algo do que eu falei anteriormente, você, quem sabe, também sendo movida por provar para alguém de que você daria conta, ainda que jovem, ainda que mulher, ainda que num mundo que ainda tem muitas características masculinas, né, de ir com mais agressividade nesse mundo dos negócios, para você pensar, você quer provar o que para quem? Às vezes é para o pai, às vezes é para a mãe, às vezes é para um grupo de pessoas que diz que você não seria capaz, que você não conseguiria, não iria chegar lá. Então você diz assim, agora eu vou apostar tudo na minha vida para provar. E no que você faz essa prova, você acaba por se perder. Sim. Imagino que você não tinha hora para comer, não tinha hora para dormir. Como era essa dinâmica? Não. E o que acontece? É uma desorganização total no dia a dia. E é viver no automático. A ponto de responder mensagem, atender ligação, de noite, sábado, final de semana, cliente parar você no mercado. E detalhe, se eu não conseguisse resolver, porque eu trabalho com locação de imóvel, além de corretora, administradora. Então sempre vai ter aquele inquilino que vai tá inadimplente, e eu já começava, a culpa é minha, eu preciso resolver. Então, e eu não compartilhava com as pessoas, nem em casa. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. E aí vai acumulando isso. Você assumia todas as responsabilidades, todo o peso do trabalho e da vida sozinha. Sim. Modelada por quem? Quem que era assim na sua família? Você pensa em alguém que tinha, que você disse assim, isso aqui é um jeito de viver? Olha, minha mãe sempre comandou tudo, né? Mas eu tive profissionais, né? Eu trabalhei em imobiliárias e profissionais que sempre foram bem rígidos, sabe? Então a bagagem é grande. Então eu queria sempre me espelhar, né? Imobiliárias grandes, assim. E eu abri o meu escritório na pandemia. Porque os clientes já me conheciam, eu já era conhecida. Então, de alguma forma, você também tinha um ideal de sucesso. Sim. Ser uma empreendedora de sucesso, obviamente. Sim. Mas você é casada. Sim. E aí, o que aconteceu? Em que momento você se deu conta de que tinha alguma coisa fora do ambiente da sua empresa que estava indo de vento em polpa? Nasceu numa pandemia e foi nadando de braçada e hoje está lá, de pé, linda, maravilhosa. Mas você estava descambando, adoecendo, casamento. Conta como foi esse momento que você se deu conta. Parece que a minha vida está se esvaindo. Então, desde falta de vontade mesmo para fazer as coisas, procrastinação, muita. O peso foram quase 30 quilos, né? E eu não observei.
E eu esquecia de olhar para mim e para quem estava do meu lado. Para quem acompanhou lá atrás, a funcionária, atendente, né? Então eu esqueci, era tudo no automático. Tanto que quando eu montei o escritório, eu fiquei pensando depois desse tempo atrás, nossa, mas eu saí sem nada. Como que eu montei o escritório? Mesa, computador, impressora, e foi meu marido que comprou. E na época eu estava tão assim, no automático, que eu esqueci de olhar para ele. Sabe? Então, assim, é você carregar o peso de tudo mesmo. E você não vai conseguir agradar todo mundo. Não adianta. E tudo eu sou culpada. Mas aí tem um aspecto muito importante. E a doutora Vivi, os meninos podem até trazer algo além também. Mas eu percebo que você diz assim, meu marido fez, e você nem percebeu, nem se deu conta. Então, não é só você estar carregando tudo sobre si, você está cega para as demais ajudas, para as demais pessoas. Então, num dado momento, seu casamento entrou em risco de falência. Eu não digo de falência, mas assim... Que você percebeu antes, né? Porque não tinha, por mais que ele perguntava, e aí, como é que foi e tal, eu falava, só tem problema, só tem BO, mas tá tudo bem, tá tudo sob controle. Okay. Então, assim, em vários momentos ele tentou, tanto que quando eu explodi, assim, no auge de emocional mesmo, né, porque agora eu faço tratamento com psicólogo, tem tudo isso. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu sempre tornei o ambiente imobiliário leve, divertido, é dancinha, é propaganda, e eu fui me apagando. As pessoas começaram a perceber, cadê o brilho da Flavinha? Doutora Vivi, pode ser que se desencadeie dali uma depressão, um burnout, obviamente, o que adoecimento pode advir dessa vida tão insana, que não somente a Flávia, mas tantos de nós, tantos nessa sociedade têm se envolvido? Essa pergunta é muito boa. Geralmente o estresse, ele antecede um estado de depressão. Até quando a gente estuda fisiologia, a gente fala que existe um contínuo fisiopatológico, quer dizer, há uma continuidade na forma como acontece a doença, do estresse para a depressão. Então a gente está abrindo um terreno para a depressão quando a gente fica continuamente estressado, que seria esse estado de alerta. Sua câmera, aquela lá, Vivizinha, isso. Oi, gente. O que você dizia, então? Eu dizia... O que eu dizia, Darleide? Do ritmo que vai deixar você eternamente estressado. Exatamente, porque deixa a pessoa em estado de alerta. Então, aquele corpo entende que ele está em perigo e ele não pode descansar. Sim, muitas vezes eu me senti culpada. É o que o pastor falou. Nossa... Meu marido vai chegar daqui meia hora. Opa, já tem que arrumar tudo já. E assim, não se permitir. Sempre achar que eu tô culpada. Tem um problema para resolver, alguma coisa para encerrar. E assim, não vou conseguir agora porque deu horário. Não, eu preciso. É um estado de alerta o tempo todo. Ver na rua e ver que eu não terminei, sabe? Então, um estado de alerta demais, o tempo todo, né? Mas eu só queria que você pontuasse como você havia dito para mim. Chegou uma hora que você entendeu que você precisava se voltar para dentro de casa, se voltar para o seu casamento e dar conta de que, assim, não é do seu casamento, de você, em outros aspectos, que você é uma mulher, que você tem um casamento, que vocês se amavam, mas que alguma coisa estava se perdendo. Você caiu em si. Diminui o ritmo de trabalho? Sim, demais. Descansa melhor agora? Sim, não trabalho no final de semana. Desligou o celular no final de semana para trabalho? Total. E o escritório continua? Continua. Você descobriu que o mundo continua girando se você estiver lá ou não estiver? Sim, e isso não vai diminuir tudo que eu construí nesse período todo, né? Começar a olhar com mais carinho para o meu lar, para minha casa. Né? É um detalhezinho que a gente que é mulher, né? Uma cortina, que dá aquele toque, né? De lar, de família, de estar ali, de estar presente. Você dá conta que você existe, né? Você se tocar e diz assim, eu existe, eu tô aqui presente. E se ganhar menos, se não fizer sucesso, ou se fizer sucesso, se eu conseguir, se eu fizer meu patrimônio, mas o que adianta? Né? Ter tudo e perder tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Flavinha, muito obrigada por sua simpatia, seu trabalho, de também hoje ter essa preocupação de dividir a sua história, de fazer bem de outras maneiras, sem ter deixado de fazer tão bem o seu trabalho. Deus te abençoe, é você em casa. Obrigada. Muito bom a gente ver, né, que ainda há tempo e até entender que para Flávia, graças a Deus, né, abriu os olhos antes, viu os sinais ali que o corpo estava dando e conseguiu correr atrás e está aí no tratamento, no acompanhamento. Isso é bom, mas
Até a gente precisa entender um pouco, a gente vai agora com o Hélida Dancini, para a gente entender um pouco, né, pastor, o que seria, né, para a gente diferenciar o cansaço físico e o cansaço mental, né, emocional, e até como a gente descansar em cada uma dessas partes também. O Hélida Dancini, doutora Hélida Dancini, já está com a gente por aqui. Boa tarde, obrigado por estar com a gente nessa tarde para falar desse assunto tão importante, doutora. Boa tarde, Abinal, Darleide, todo mundo que está aí, pastor, a doutora Vivi, a Flavinha, e aos ouvintes aí de casa, muito bom poder estar falando com vocês. Ouvi a história da Flávia e eu fiquei aqui pensando que a história dela retrata a história de muitas pessoas, homens e mulheres. E eu ficava pensando que nada potente nasce do cansaço extremo. Eu acho que a gente precisa refletir mais sobre isso, porque a gente quer construir coisas potentes na nossa vida, buscar realizações, mas nada potente, nada realmente potente nasce do cansaço extremo. Então, existe, como o Abinal perguntou aí, uma diferença entre o cansaço físico e o cansaço emocional. E as principais diferenças, elas estão relacionadas à origem, aos sintomas e às consequências. Então, assim, o cansaço físico, ele geralmente é resultado de esforços físicos intensos que a gente faz, seja por atividade física, trabalho manual, falta de repouso adequado. E o cansaço emocional é aquele cansaço que está mais ligado nas questões da mente, como, por exemplo, o excesso de estresse psicológico, como que a Flávia traz aí. Então, ele vem como resultado de emoções muito prolongadas de estresse, de pressão, também de tristeza, ansiedade e essa alta carga de responsabilidade emocional que a gente vem carregando. Então, essas são as principais diferenças aí entre estresse físico e o cansaço físico e o cansaço emocional. Doutora Hélida, um prazer falar contigo. Sabe que uma das coisas que a gente sempre pensa é que a gente vai usar 2 tanques de combustível diferentes. E eu queria que você falasse para a gente como que é essa relação de cansaço, porque, por exemplo, tem momentos que você está com o pavio curto. E esse pavio curto, na verdade, é que o tanque está baixo, né? Não tem mais energia para nada. E isso gera um desdobramento gigantesco em todas as relações e que aumenta o cansaço aí, porque tem mais demanda para responder. Então, eu queria que você falasse para a gente como que é essa relação de você ter essa gestão de energia, né? Porque o que a gente gasta emocionalmente vem de uma mesma fonte, talvez. Isso. É muito importante a gente ter uma consciência, fazer uma análise. Será que meu dia, será que as minhas semanas, elas estão intensas demais? Elas estão me gerando uma sobrecarga emocional? Porque olha só, no relato da Flávia, ela ia vivendo e ela não estava se dando conta de quanto ela estava acelerada, o quanto ela não descansava e o quanto aquilo estava gerando um prejuízo físico, emocional e relacional. E às vezes a gente entra nesse piloto automático e a gente não para fazer essa autopercepção e inclusive até perguntar para as pessoas com quem a gente convive, será que eu estou num ritmo saudável? Como que você avalia o nosso casamento? Você acha que a gente está num momento legal? Então, essa introspecção, esses momentos em silêncio em que você para silenciar a sua mente, fazer uma análise da sua rotina, é muito importante. E sabe, uma coisa que acho que a maioria das pessoas tem dificuldade é em estabelecer limites, tanto para si mesmas, quanto também limites em alguns relacionamentos tóxicos. E por a gente ter essa dificuldade em estabelecer limites, a gente acha que a gente precisa fazer, dar, entregar, porque assim a gente vai ser amado, a gente vai ser respeitado, a gente vai ser valorizado. Só que qual é o preço disso tudo? Porque muitas vezes a gente está tentando dar conta do mundo e a gente está adoecendo, ainda que o nosso corpo comece gritando silenciosamente, parece até um contrassenso, né? Porque ele grita, ele começa no silêncio, mas isso vai se intensificando
com sintomas muito intensos no nosso corpo. Então, ele pode começar ali com uma dificuldade para dormir, uma mente muito acelerada, aí começam as crises de ansiedade, vem o burnout, vem uma depressão, os problemas físicos também, problemas gastrointestinais, de pressão alta. Então, o nosso corpo, ele fala. Quando a nossa boca cala, o nosso corpo começa a falar e trazer sinais para a gente que a gente não precisa carregar o mundo nas costas. Interessante, é tudo muito interligado, né? Nosso corpo, nossa mente. E até, doutora, para a gente, trazendo já finalizando aqui também, para quem está em casa, talvez com aquele cansaço emocional muito forte, partir mais para o lado físico ajuda a aliviar o cansaço emocional também. Coloco aqui corrida, atividade física e tal, que a gente ouve falar bastante. Então, tirar esse cansaço um pouco daqui e jogar para o corpo, porque nem sempre os dois estão cansados ao mesmo tempo, né? O daqui às vezes joga para o de baixo, que vai trazendo um sintoma ou outro, mas é possível? Qual dica que você deixa para quem está em casa sofrendo desse cansaço, principalmente emocional? Ótima pergunta, Binal. A gente precisa aprender a descansar. Parece até meio estranho ouvir isso, mas muitas vezes a gente não sabe descansar, e quando a gente pensa em descansar, a gente pensa em deitar no sofá, deitar na cama, pegar o celular e ficar rodando a tela do celular, rolando as telas do celular. Isso não descansa, tá? Você pegar o celular e ficar rolando a tela, isso não vai gerar um descanso. Por quê? Porque a sua mente, ela continua recebendo um monte de informações, ela continua sendo estimulada, ela continua sendo sobrecarregada. Então, algumas formas de descansos práticos é a gente descansar o nosso corpo, e aí vem a questão da atividade física, que é uma das melhores formas da gente trazer saúde para dentro da gente, equilíbrio emocional, inclusive. É um dos mais potentes remédios para as questões emocionais é a atividade física. Melhorar a nossa qualidade de sono, a gente precisa priorizar o sono. A gente vive numa sociedade que parece que dormir menos para você ter mais tempo para produzir seria o aconselhado. Tá tudo errado. Nós fomos criados com ciclos, com leis. E nas leis do funcionamento do nosso corpo, a gente precisa de descanso em quantidade e descanso de qualidade. Então, priorize boas noites de sono. Relaxamento muscular também é muito importante. Você pode eleger algumas atividades que te ajudem nesse descanso. Por exemplo, quando eu estou cansada, quando eu estou sobrecarregada, eu já sei que eu preciso ir fazer trilha, ir para a cachoeira, ir para o meio da natureza. Então, eu já me conheço e sei que essa é uma das melhores formas de eu descansar, me reequilibrar de novo e voltar para a minha rotina. Então, é importante você se perceber com atividades que possam te tirar desse piloto automático de correria. Perfeito. E fazer coisas que sejam significativas e te tragam descanso físico e emocional também. Descansar é uma arte, né? É uma ciência e é uma coisa, como a gente ouviu da doutora Wélida aqui, é algo que você tem que intencionalmente pensar, né? Obrigado, doutora Wélida, por essas recomendações tão importantes, essas análises aí. E você que quer ouvir mais a doutora Wélida, ela está aqui, ó. Ela é 99% nossa aqui do Novo Tempo. Tanto rádio quanto TV, né? Tanto rádio quanto TV. É uma das apresentadoras do A Mensagem por Elas e também colunista na Rádio Novo Tempo, todas as quintas. Hoje tem a doutora Wélida às 17 horas na Rádio Novo Tempo. Beijo, querida! Obrigado, Flávia, também por ter compartilhado sua história. Nós vamos para o intervalo agora e na volta do intervalo tem Armarinho da Arte, conforme anunciamos toda quinta-feira. Não sai daí que a gente já volta. Vamos que vamos com o Armarinho da Arte, porque a Cari do Canto já chegou e tem coisinha linda para fazer hoje mais uma vez. A
Amores, ela já está por aqui do ladinho e olha que legal que ela vai fazer. Cara, eu amei. Gostou? Aham, um marca-páginas de tecido. Diferente, né? E sabe que eu Diferente, gostei muito gracinha. dessa ideia também, porque dá até para fazer porta-copos. Eu vi aqui, ó. Coisa Né? chique, Quando a gente tem esse momentinho para tomar um Aham. chazinho, uma Fiquei boa de olho na leitura. latinha também, ó. Ah, e essa latinha Reciclou tem a bom latinha. tempo, viu? Aham. Reciclei, aí as Olha que cores gracinha. combinavam. Falei, então você vem E as comigo hoje. canetinhas. Isso aqui não foi você quem fez, né? Fiz. Você que fez isso aqui também? É, eu fiz Esse também. quadrinho? Isso aí é Ó. um quadradinho, uma Ó. madeira, tem um furinho. Furinho. Eu colei o passarinho, Coisa o cute. love e dá para fazer de vasinho também. Esse que você já fez, nós já Também. mostramos. Gracinha. E esses copinhos eu comprei numa loja assim, falei, esse tem cara de vela, vou colocar uma vela aí dentro. Vela, tá, Binal? Vela, não é velha. velha. Vela. Falei certo, Abinal? Falou certo, falou Vela. certo. Bom. Isso é Não, uma você vela fala certo. e outra coisa é uma ele velha. é errado. Não é nem que ele fala errado, ele é errado. Eu já sei da Tá história. sabendo, já né? Tá sabendo Então do vamos rolê. pra costurinha antes de Vamos costurar mudar a de boca assunto. dele. Gente, super fácil essa tarefa. Achei bem gostoso, inclusive, pra gente deixar de lembrança. Sabe quando alguém vem pra visitar a escola sabatina, a gente que vai na igreja todo sábado e tal, e você pensa, tem visita, não tenho nada pra entregar. Ideia boa. Então é uma boa, você pode gastar retalhinhos. E tenho uma cestinha no meu ateliê que eu vou colocando todos os retalhos que ainda dá para aproveitar. Então, o que você vai usar? Vai usar 2 quadradinhos iguais, tá? Que nesse caso pode ser o xadrez. Eu combinei um xadrez com um estampado. No mesmo tom, essa é a dica. Eu poderia colocar aqui branco, poderia colocar laranja, né? Porque a minha estampa principal vai ser essa floridinha aqui. Então, eu coloquei um quadrado de 10 por 10, tá? E você vai precisar entretela. Isso aqui se usa muito para gola, para colarinho de camisa. Então, você numa loja de armarinho consegue. Tem vários tipos. Essa eu tinha comprado até para fazer a gola de um colarinho do meu filho. Nunca rolou a camisa, mas está aqui o artesanato. Aí, para não sair e perder tempo, às vezes a gente anda no centro e vê tanta coisa, né? Então eu falei, eu já tenho uma entretela, vou colocar essa mesma. E aqui, então, eu só coloquei de 8 por 8, para deixar essa costurinha depois virar mais fácil, tá bom? Então vamos fazer aqui o primeiro. Eu já tenho aqui, esses vou deixar aqui, que eu trouxe só como exemplo. Eu já colei, você cola com ferro, tá bom? E vou... Porque o tecido da entretela já faz isso, né? Ele mesmo cola. Você vê que aqui, por exemplo, ele tem um brilhinho. É, Não sei isso se é dá pra colinha. ver. É uma colinha. Tá. Então, quando ele aquece, o ferro tem que estar bem quente. Ok. Tá? Senão ele não cola. Eu, às vezes, até umedeço um pouquinho também. E você cola essa parte brilhante contra o tecido. Perfeito. Tá? E aí ele fixa. E, então, vamos fazer com esse aqui. Ó, eu dobro, tá? Você consegue dobrar até mais fácil, marcar mais fácil, né? Por conta da entretela. E por que coloco esse material? Para ele ficar mais durinho. Aham, é como ele tá aqui, senão, ó, firminho. ele fica meio... Não fica firme para você marcar a Viu? página. Durinho assim, ó. Ele Isso. dobra, ele volta. Aqui eu vou Gracinha. fazer só uma costurinha para deixar ele mais bonito. E aqui eu vou montar aquele sanduíche que a gente fala, né? Esse vai ser... Eu quero que ele fique desse jeito, né? Ok. Então, aqui eu vou colocar em cima o outro quadradinho. E vou só segurar aqui para que ele não saia do lugar. Então, a gente tem que lembrar que essa parte, onde eu tenho a parte desse bolsinho, vamos dizer assim, eu preciso fechar ela completa. Para você deixar, pode deixar um cantinho aqui, mais ou menos uns 5 centímetros, 6, para você poder virar e depois a gente faz o acabamento. Então, vamos lá, costura reta, não tem, assim, dificuldade. Eu acho que é só fazer com tempo, com cuidado, né? Que senão não fica bonito. E aqui eu já vou fechando. E desse ladinho aqui eu só vou fazer os cantos.
dessa parte para que quando eu virar ele fique já armadinho e eu saiba onde tenho que dobrar. Assim eu consigo ter um quadradinho mais marcado. Tá, ok. É Então, tão interessante, você pensa assim, um quadradinho, costura aqui, costura colar. Não, tem ciência, tem os truquinhos para ele ficar. tem Com truquezinhos, acabamento, com a estrutura bem feita. Verdade. Mas eu acho que o que eu procuro sempre trazer no programa são coisas simples, Sim, que sim. todo mundo pode fazer. Desde a pessoa que é iniciante, porque a gente sabe que tem muita gente que por aí quer aprender a costurar e não tem, talvez, essa possibilidade de ir atrás de aula por falta de tempo, enfim. Como tem muita gente que já sabe costurar e muito bem. Aham. E isso consegue fazer em 2 minutinhos, né? Já entende a lógica da É. costura, do corte, A estrutura maioria toda. de quem costura, quem sabe fazer o crochê e tal, já olha a foto e já sabe como é que faz, né? Ai, amiga, eu sei fazer crochê, mas eu olho a foto e penso, então, por onde que eu começo? Ah, mas aí por É de quê? tanto ver você ver que agora eu já tenho uma matemática mais organizada na minha cabeça. Porque quero eu ver nunca seus lidei crochê. com costura, entende? Aham. Nunca lidei com costura. Quando a minha mãe costurava, eu era muito pequenininha. Depois eu cresço, ela já não costurava. Aí já não pegou o jeitinho. É. Eu assistia a minha avó e minha mãe. Minha mãe costurava assim mais pro hobby, né? Minha Aham. avó já era costureira de mão cheia. E eu desde pequena, se ficava na casa da avó, tinha costura, né? E sempre estava em volta, então sempre estava observando. Isso acho que me... É como suas filhas, né? Seus Minhas filhos, filhas aliás. também. Eles crescem nesse meio vendo você no seu ateliê. Então não tem como não transmitir, no fim das contas, o que a esse gente conhecimento. eu acho que isso aqui é bacana também, né? Que você pode ter a criançada perto, dar uma atenção, sei lá. Às vezes também aconteceu de você ser intencional de ensiná-las, você Sim. quis ensiná-las. Uhum. Eu quis, mas também eu acho que sai de cada uma, né? Claro. A Ivana, que é a minha filha mais velha, ela gosta muito de costura. E a outra gosta mais de velas, por exemplo, de outro tipo de artesanato. Mas se perguntar para mais nova como prega um botão, como costura, alguma coisa assim, Ela sabe, né? ela sabe, sim. Sempre me ajuda. convivência. A gente conversa, dá risada. Ó, aqui a gente já virou. Então, o que eu vou fazer? Como uma parte ficou aberta, eu aproveito e já faço costura tudo em volta, o que vai dar um charminho também. E aproveita pra fazer essa costurinha e deixar mais disfarçada. Ó. E aí ele fica certinho e prontinho. E você pode combinar, né? Como eu trouxe aqui 2 estampadinhos com um xadrez. Se quiser, lógico, fazer ele todo Você igual. já terminou? Pode. Já terminei. Acabou? Você acredita nisso? Te surpreendi Foi. hoje. E olha que conversamos. Tem quanto tempo, Tati, ainda pra gente não ficar aqui batendo papo? Tem. Olha! Tem pouquinho. Que legal! Mas podemos. Mas isso pra dizer de quão fácil é. Ó, para você ver quão fácil é. E aqui você tem seu marcador de página, né? Aham. Supondo que você vai nos, sei lá, às vezes muita gente vai no metrô, no ônibus, numa viagem, outra, e por aí perde, dorme um pouco, né? E aí tem essa chance, então, de marcar ali sua página de uma forma bem bonita e fácil. Eu acho que esse... Ah, sei. Você quer? É. você sabe Você que eu sempre Claro. até penso uma versão mais masculina. Não, mas Tem ele tá flores. bem masculino, tô de boa Tem com isso aí. flores, tudo bem? Não, flores... As flores? Não, flor não é feminina, flor é flor. Bonitinho. Ah, então Posso quem levar sabe? pra ele? Pode dar, Tá bom. pode dar um. Cari do Canto, muito obrigada. Parabéns a você por Obrigada. mais uma arte feita. Segue a Cari, tira dúvidas lá no Instagram. Ela faz lives, faz coisas lindas pra você ver, sempre lá no Instagram. Cari do Canto. Ponto, tem ponto? Craft, tá Isso bom? Ponto craft. Beijinho, meus amores, né? Até semana que vem. Até a semana que vem, então.
Então tá. O que temos mais, meninos? Vou ali levar o brinquedinho. Vai levar. O marca-passos, Obrigado, Kari. De nada. Valeu, Cari. Tem algo sobrando aí? Não, Vou né? fazer um pra você. Não, tá bom, combinado. Eu vou querer. Você vai querer também? Eu vou querer. Olha. Vou fazer. Estudar ainda mais. Então, tem que Então fazer já foi, agora Pronto. para os três. Doutora Vivi, pensando aqui rapidinho, estávamos ali fazendo uma arte, manual, isso também ajuda no descanso, fazendo link com o que estávamos pensando antes com a doutora Wélida. Descansar o corpo, descansar a mente, às vezes você está muito estressado, preocupado, dormiu, mas assim, acorda já muito tenso com aquilo. Ter esse tipo de arte também, ou de atividade, no que ajuda em Como especial? hobby, né? Ajuda demais, demais. Você se concentrar em uma coisa só e não pensar em outras ao mesmo tempo, isso relaxa a mente, faz você se sentir mais calmo, entra no estado de flow, que é o estado de fluxo, né? Quando você está concentrado naquela coisinha ali. E dá satisfação, que faz parte do descanso também. Cada um vai descobrir o que lhe faz bem, né, nesses Exatamente, momentos, mas exatamente. que tenha algo manual, algo que lhe concentre outro tipo de energia, fazer você focar. O que Por você isso- gosta de fazer, Darleide? Em momentos assim que dá uma relaxada? Eu gosto de ler, gosto de fazer comida, mas eu não faço comida para relaxar, eu faço comida porque tem que fazer, mas eu faço gostando. Um gosto. Eu dou atenção que eu estou fazendo. Eu gosto de que mais? Ler, eu gosto de conversar. Gosto de conversar. Pastor. Gosto de trilha, gosto de água doce, gosto de umas coisas assim. Gosto de chamar um intervalo. E não gosta de falar dele, né? Você viu? Gustava de dizer, eu gosto de, sei lá, de reformar sapato. Eu queria chamar Lembra que um dia desse atenção. ele falou isso? Foi, né? Eu queria chamar a atenção para uma coisa muito interessante, que muitas vezes a gente pensa que é o trabalho necessariamente que nos cansa. Isso pode não ser uma verdade completa. O que nos cansa é fazer algo inadequado. Porque, olha só, qual é a diferença de um pescador que está pescando para viver e está cansado porque está pescando, e de uma pessoa que passou a semana inteira no escritório e vai passar o final de semana pescando? É o significado. Pura e simplesmente. Porque se a gente for pensar, o que você vai fazer para descanso? Não tem nada que você pensou que não seja, que você está fazendo para descanso, que não seja o trabalho de alguém. Tem alguém que está no final de semana pulando de verdade. paraquedas. Agora- Vai ter o instrutor de paraquedas que está pulando de paraquedas todo dia. E para ele aquilo não é descansar. O significado conta muito, 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 muito. Por exemplo, quando eu vou fazer um negócio que me descansa, eu fico o dia inteiro fazendo. E assim, outro dia, semana passada, em 2 dias, especialmente, eu gravei 6 programas num, 5 programas no outro, um após o outro. Fiz 3 programas consultórios pela manhã, 2 Anjos da Esperança no mesmo dia, saindo de um e entrando no outro, só trocando de roupa rapidinho e mais ao vivo. E aí mais uma gravação na TV. E aí assim, Darleide, você de novo, Darleide, gravar de novo. Mas tem uma satisfação tão grande no que eu faço, de que assim, parece que é o dia que eu estou mais feliz. Então tem um tipo de trabalho também que eu sinto falta quando eu não faço, porque ele me faz muito bem. Então, a depender da atividade da profissão, a gente leva isso em conta, de que esse descanso também tem um significado no próprio trabalho. Ele, em lugar de me cansar, ele me faz bem. Se você quiser deixar qualquer pessoa exausta, sem sentido, cansada, doente, tire os significados dela. E isso vai fazer com... o efeito da ausência de significado é catastrófico. Se a gente for pensar em Cristo, quando ele se apresenta na nossa vida, ele vai sempre trazer significados. Deus conseguiu ressignificar a morte e disse para um discípulo que ele morreria glorificando. Essa é a profundidade de uma ressignificação que faz com que uma pessoa como Estevão, por exemplo, cante na hora da morte, sabendo que tem um novo significado. Ele não está chorando, ele não está gritando, ele não está lutando contra a morte. A morte foi ressignificada. Agora pensa isso em cada aspecto da vida. A gente pode lutar, por exemplo, para conquistar, ou pode lutar para nos tornar cada vez mais apto a levar outras pessoas a serem conquistadas. Um homem muito sábio, falando sobre dinheiro, disse: ganhe o máximo de dinheiro que você puder, doe o máximo de dinheiro que você puder. É completamente diferente o significado. Anjos da Esperança são pessoas que ressignificaram e tiveram essa experiência de ressignificar e pensar no que elas podem se tornar para outras pessoas, mesmo que elas não sejam conhecidas.
Quando a gente chama de anjo da esperança, nós estamos falando de algo especial aqui no Novo Tempo, que é a maneira como nós convidamos as pessoas a fazerem parte de algo maior do que nós mesmos, maior do que elas mesmas. Missão se faz assim. Desde que Deus nos apresentou a missão, Ele apresenta dessa forma. Alguns vão, outros enviam. Alguns eles são lançados mar para ir para longe e outros são a mola propulsora que faz com que essas coisas aconteçam. Enquanto uns estão fora de Jerusalém, outros de Jerusalém estão proporcionando recursos. A Novo Tempo funciona dessa forma e funcionará até a volta de Jesus dessa forma, porque é assim que Ele quis que fosse. E você é chamado a participar disso. Pensa na possibilidade, na realidade que é você ver um testemunho, uma história das coisas que acontecem aqui e saber, eu fiz parte disso tudo. Anjos da Esperança são doadores que contribuem com uma quantidade financeira, quantidade de dinheiro que o seu coração, na sua relação com Deus, determinar. A gente nunca usa dizer para você quanto você tem que doar, porque isso não tem a ver com a gente, tem a ver com você. Converse com Deus e faça isso. Você quer saber mais sobre ser anjos? Ligue para a gente, 12 21 27 30 30. Converse conosco. Você já tem uma decisão, quer fazer uma doação? Faça. O nosso Pix é a coisa mais simples do mundo. É a chave que é um e-mail, anjos@novotempo.com. Converse com a sua família, seja anjo, participe de algo maior do que você. É isso. Vamos para o intervalo. Enquanto você faz aí a sua doação, é aquela pausa rápida e daqui a pouquinho já estamos de volta trazendo a sua interação também. Vamos lá, Entre Família já segue por aqui, trazendo aí para você, nesse bloco, as interações, o momento de você participar com a gente, ter você juntinho. Mas antes de trazer as interações, eu tenho um recado muito especial para você que está aí do outro lado, você que tem acompanhado sempre a programação da Novo Tempo e essa semana talvez não perdeu nenhum dia da nossa semana especial, o Grande Conflito. Perdeu algum dia? Então, fica tranquilo, tranquila que fica disponível no nosso canal do YouTube, tá bom? Hoje, quinta-feira, o tema é Armagedon. O conflito final, se fala, né, quando a gente fala aí do conflito final, né, fala do Armagedon, muitas pessoas ficam até na dúvida, mas o que é isso, né? O que será o Armagedon? Será que você que está do outro lado aí sabe realmente o que significa essa batalha, o Armagedon? Pois é, em Apocalipse 16 e 19, a Bíblia, ela mostra que esse conflito, ele não é apenas militar ou político, é espiritual e todos nós estamos nesse grande conflito. Mas existe sim a certeza de que Cristo, ele é o guerreiro vitorioso, quem vem para libertar todo o seu povo. E nessa quinta-feira, se prepare então para você entender como o Armagedon já está em andamento e como permanecer firme do lado certo, ao lado de Cristo. É mais um capítulo da nossa semana especial, às 20 horas, aqui na TV Novo Tempo. Você não pode perder. Quer saber mais? Confira com a gente esse teaser sobre o programa. O livro do Apocalipse mostra um anjo voando pelo céu, avisando a todas as pessoas que a hora do juízo chegou. Esse juízo já começou quando acontecerá esse último chamado. O pastor Vinícius Mendes convida você a ouvir e se preparar no programa Apocalipse. O fim já começou. Hoje, às 8 da noite, aqui na TV Novo Tempo. Que tal aprender mais a fundo da Palavra de Deus? Não perca hoje às 8 da noite aqui na TV Novo Tempo. Armagedon é o tema, não perca. Hora de interações? Sim, vamos de interações. Você mandou a perguntinha? A Laura lá de Campinas, São Paulo, né, Lê? Oiê, tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem, Laura? Dormi. Meu nome é Laura, tenho 16 anos. Ai, Laura, que bom, você é especial pra gente. Descobri recentemente que adolescentes têm que dormir mais tempo. Mas com a escola e estar ajudando a família, consigo só dormir de noite mesmo. Mas para compensar a falta de descanso durante o dia, eu tento dormir o máximo possível à noite. Mandem um abraço para minha avó, por favor. Ela assiste o programa todos os dias e o nome dela é Maria da Cruz. Maria da Cruz, Maria. Um grande abraço. Sei que você está esperando o abraço da Darleide, mas já vai o meu aí primeiro. Maria, querida, um beijo para você, meu amor, e para você também, Laurinha. Laura. Obrigada. Pergunta boa, né, doutora Vivi? Pergunta boa. E é verdade, o adolescente ele precisa dormir mais.
do que o adulto, porque o hipotálamo ainda está se maturando, né? E eu achei ela sábia, que ela conseguiu dormir mais à noite para poder compensar o sono que ela não conseguia ter durante o dia. Então ela está maximizando o repouso que ela tem disponível, né? Ligeira essa E esse da noite é o principal, né? É o principal. É o principal. Minha filha tá levando essa regra ao extremo. Ao Precisa extremo. até pra acordar de manhã, né? Foca aí, tá focada nessa regra pra Bonitinha. dormir. Tá focado. Tem que ameaçar pra tirar da cama. Ah, já mas falo, assim, vou esse passar sono mão se estende molhada. para o horário da escola, né? Tem que derrubar da cama. Tem que ter um mandato pra tirar da cama. E a Cláudia diz, para mim o descanso é muito importante, porque somos seres humanos e um ser humano precisa de descanso. Pois não é, Cláudia? Acredito que o sábado nos mostra não apenas a importância do descanso, mas principalmente a confiança em Deus. Quando confiamos em Deus, certamente encontramos um descanso pleno. Como diz a revista Máquina Humana, somos como uma máquina e ela precisa de reparos, especialmente por meio do descanso, que é um excelente reparo. Levando em conta algo ocorrido na história, em que uma semana, em lugar de ser entendida em 7 dias, foi estendida para 10 dias e até os animais começaram a morrer. Então, esse tempo de um dia de descanso, no sentido mais amplo da palavra, que tem a ver com a nossa relação com o Criador, tem um lugar que não pode ser roubado. E se é roubado, então resta a morte. E houve um rompimento num princípio fundamental de que o descanso é conduzido. Um dia a gente começou a acreditar que nós caminhamos para conquistar um descanso. A lógica do sábado é que quando o Adão acordou, o descanso já estava garantido. Então a gente trabalha para ter um momento de descanso. Isso não é real. Vinde a mim e eu te levo até o descanso. Leva-me para junto das águas de descanso. Você não chega até o descanso sozinho, jamais, em hipótese alguma. O descanso você encontra com ele e ele te leva ao descanso. Isso torna a perspectiva do que significado que carrega totalmente diferenciada, né? Totalmente. Porque assim, a gente é muito brasileiro de assim, qual é o dia do feriado? E feriado assim, uau, né? Mais desejado, é muito desejado. E às vezes a gente acabou dando ao sábado também esse lugar de meio de feriado. Só para reforçar, Aleixo, e a Vivi pode contribuir também, obviamente, no aspecto de como isso resgata a nossa essência humana e traz saúde junto em todos os sentidos, mas o cuidado de a gente não tomar o sábado como dia de descanso, feriado, Sim. feriado comum. Existe uma lógica do feriado. Ele é uma alegria oposta à tristeza do trabalho. Exato. Então, quando a gente... esse máximo de alegria e de expectativa para o feriado, ela está denunciando que o seu trabalho é triste. E Deus não criou trabalho triste. Trabalho não é uma maldição. Isso é uma lógica. E segundo, a gente pensar que o tempo, o descanso, é meu. Tudo que é seu, você faz o que você quiser com ele. Então, a dessacralização de todas as coisas do nosso modelo de vida está nos levando à morte. Se a terra foi dessacralizada, se a terra é dessacralizada, eu faço o que eu quiser com ela. E quando eu faço o que eu quero com ela, eu crio um ambiente de morte para mim. Quando a família é dessacralizada, eu faço o que eu quiser com ela. Eu posso ser feliz, posso ser infeliz e tudo é decidido a partir de mim. Então, quando o descanso é meu, eu posso não descansar, ele é meu. Deus fala assim, o descanso sabático não é seu, o descanso sabático é meu. Você não pode decidir o que você vai fazer sobre um descanso que é meu. Então, no sábado, nós entramos no descanso de Deus. Ou seja, Ele vai me receber de qualquer forma. Você não pode evitar um sábado, porque é o descanso dele. Se você pode seguir qualquer caminho da vida, você vai entrar no sábado. Vai dar de cara com ele. Vai dar de cara com o sábado, não importa qual caminho você escolheu. Agora, se o seu primeiro dia da semana não for um caminho para a adoração, você vai transgredir. Não se decide no 6º dia, porque o caminho para o 7º dia é o primeiro. Ele começa no primeiro. Eu acho interessante pensar que tem muitos estudos científicos hoje que retratam os benefícios de você ter uma boa espiritualidade, né? De você orar, de você ter uma comunidade. Mas se você for pensar, uma coisa tão básica, a confiança em Deus, do ser humano, porque existe um buraquinho no nosso coração, só pode ser preenchido por Ele, que não vai ser preenchido por nada mais. E às vezes eu vejo os pacientes no consultório e eles perguntam assim, mas o que eu posso fazer para melhorar? E aí eu pergunto, como é que está o seu relacionamento com Deus?
Eu lembro do escritor de Eclesiastes dizer assim, que Deus criou tudo no seu devido lugar e nós nos metemos em confusão. Se a gente não precisasse de tantos argumentos, de todo esse aparato, até mesmo científico, para nos convencer, e se tivéssemos a palavra do Criador como suficiente, gente, nós não estaríamos tão envolvidos com essa confusão toda que a vida se tornou. Uma interação por aqui, Binal? Mais uma última, da Patrícia Sar, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Eu era assim, ligada no 220, não descansava, nunca parava e me sentia um nada quando não conseguia fazer tudo. Até que no ano passado tive uma dengue muito severa que chegou a prejudicar até meu fígado. Tive que parar com tudo por um tempo. Pela misericórdia de Deus, comecei a assistir a Novo Tempo e passei a considerar os 8 remédios naturais. Que bênção tem sido para mim, para a minha família. Estou lendo o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar e quero melhorar ainda mais com a ajuda de Deus. Amém! Ô, Patrícia, que bênção. História. Esse livro aí que ela comenta, né, Conselhos sobre o Regime Alimentar, tem na Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, você pode adquirir também, livro sensacional. E também dá para baixar ele em PDF, caso alguém não consiga comprar, porque tem disponível já também esses materiais aí gratuitamente, tá bom? Mas que legal, Patrícia. Muito bom, né? Muito legal. E como um evento, quando bem captado, né? É uma frase que acho que a doutora Rosana Alves também falou e fala no seu livro, não desperdice sua dor. Não jogue fora o sofrimento, ele pode te encaminhar, ele é um ponto de virada na vida. Ela teve uma doença e jogou. A doença, às vezes, é o grito do corpo, da mente, dizendo me ajuda e há tempo de socorrer, como no caso dela. Tem um evento em que ela se dá conta que precisa mudar, né, Vivi? Eu falo que a doença é um convite, né? Isso. É um convite, é a mudança. Mas às vezes é um convite que chega muito em cima da hora, então precisa ficar atento aos sinais, né? Ouça os convites de fora primeiro. Sinais como a Flávia antes disso. Obrigada, Vivi, por sua vinda. O que você deixa de palavra final para o pessoal de casa? Eu vou deixar um texto de Tiago 1,5, vê se é verdade. Tiago 1,5. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Se você está com dificuldade de descansar, você não sabe como fazer, sem saber o caminho, peça a Deus que Ele vai te instruir. Muito bem, obrigada, viu? E não impropera. Ou seja, ele não vai jogar na sua cara, você foi burro ontem. Ele não impropera. Ele não regula, né? Não regula e não fala, não reclama de você ter pedido sem usar outras vezes. É muito, muito importante. Tem um episódio na Bíblia muito interessante, ele é dos famosos nos evangelhos, é o momento em que os discípulos estavam enfrentando uma tempestade, e era uma tempestade real, perigosa, o potencial de perigo não podia ser subestimado. E as pessoas dentro do barco eram pessoas que sabiam de mar e de barco, e eles não estavam assim assustadinhos desproporcionalmente, eles sabiam o que era aquilo mesmo e como aquilo poderia gerar uma morte, e no meio disso tudo tem Jesus dormindo no barco. Depois de lutar e olhar para Jesus e perceber a incoerência da cena, porque todos estão lutando pela vida e Jesus dormia, Jesus levanta e dá 2 broncas, uma no mar e outra neles. Ele levanta e fala, aquieta-te, e o mar se aquieta. E depois ele vira para eles e fala, homens de pequena fé, por que duvidaram? E chama a atenção deles para algo muito importante, como se fizesse assim, onde vocês viram nos profetas que o Filho do Homem morre afogado? Se Jesus está no barco e tem um propósito, se Jesus está no barco, você não precisa ficar desesperado. Se Jesus está no barco, não importa o que está acontecendo do lado de fora. E eles começam a compreender, e desse ponto em diante, um personagem especial, que é Pedro, que fala com Jesus, Jesus, não te importa que pereçamos? E Jesus responde, é claro que eu me importo. Pedro vai passar por tantas desconstruções desse ponto para frente, que a gente vai encontrar Pedro no livro de Atos. Pregou, e pregar envolve risco de vida. Pregar é quebrar uma lei cuja punição é a morte, e agora Pedro está no corredor da morte. Viaja um pouco para essa cena, pensa em você preso, condenado, ninguém está a seu favor, não importa quais são as suas defesas, você estará condenado e está preso, acorrentado entre 2 soldados num dia anterior à sua execução. Pergunto para você,
Isso faria você dormir? Quem é que dorme num dia anterior à própria morte? E o texto diz que nesse momento Pedro dormia entre 2 soldados. Dormia. Há 2 tipos de sono ali. Existe um sono de Jonas, que é o sono da negligência. Ele dorme enquanto deveria estar acordado dentro de um barco em tempestade. E tem o sono de Jesus, que é o sono da tranquilidade, é o sono da confiança. No dia que Jesus dormiu, Pedro estava acordado, em pânico, sem descansar. Mas esse mesmo Pedro descobriu o segredo do sono de Jesus. Anote bem essa frase, porque ela é muito importante e contracultural hoje. Desistir também é um ato de coragem. Sim, muitas vezes, é desistindo que mostramos a nossa mais forte resistência. Jacó lutou a vida toda sem descansar no propósito. E ele só se tornou uma pessoa que descansava no dia que ele desistiu. Ele não desistiu do objetivo. Ele não desistiu de ser filho de Deus. Ele não desistiu de viver o propósito. Ele desistiu de assumir a responsabilidade pelo propósito. Quando ele lutou com Deus e venceu, ele venceu perdendo. Porque é a única forma de vencer uma luta com Deus. Perdendo, rendição total. Ali, Jacó teve o maior ato de coragem de sua vida, que foi desistir de assumir uma responsabilidade que é de Deus. Há uma frase que pode parecer desrespeitosa, mas eu digo que é uma frase uma das mais importantes que um cristão pode dizer. É dizer, Deus, esse problema é seu. Pedro aprendeu a fazer isso. A vida dele não estava sob sua responsabilidade, a sua sobrevivência não estava sob sua responsabilidade, não havia nada sob sua responsabilidade. A única coisa que ele queria fazer é não decepcionar a Deus. Acorrentado, ele dormiu e dali ele saiu da prisão. A gente acorda, a gente dorme, mas tudo isso tem que ser no colo do Senhor. Aí sim, o sono vem, em paz em deito, e tranquilo vem o sono. Que bênção, amém. Deus seja louvado. Linda reflexão. Dá pra ficar aqui escutando? Pois é, né? A bênção. Precisa ir. Amanhã a gente está por aqui falando sobre primeira infância. Tá bom. A importância da primeira infância. Temos esse encontro marcado. Vida e Saúde falando sobre sedentarismo e Alzheimer, a relação que isso tem. Fica esperto, hein? Se liga, amanhã a gente se encontra. Se liga. Beijo, meus amores. Tchau.